E aí, concurseiro, vamos a mais uma aula aqui de direito administrativo, né, voltado para o concurso do INSS. E hoje a gente vai ver, né, as fontes do direito administrativo, de onde o direito administrativo tira a sua inspiração, vamos dizer assim, né, para poder julgar as questões que vão acontecendo no dia a dia. Aqui nesse primeiro slide a gente já consegue ver, né, são consideradas fontes do direito administrativo as leis, a doutrina, os costumes, a jurisprudência e os princípios. E aí eu trouxe aqui para vocês embaixo, muito importante, para que vocês lembrem, né, na prova de vocês, que a principal fonte do direito administrativo é a lei. Tem na primeira aula, né, eu acho que foi lançada de direito administrativo, fala que na administração pública, né, no setor administrativo, a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei, né? Não pode fazer nada daquilo que não está previsto em lei. Então, a fonte do direito administrativo, a principal fonte do direito administrativo é a lei. A doutrina, os costumes, a jurisprudência, os princípios, elas são fontes secundárias aqui do direito administrativo. São fontes, mas são fontes secundárias. Sempre lembrar que a lei é a principal fonte do direito administrativo. A gente já viu, né, que a principal fonte do direito administrativo são as leis, né, mas que também tem costumes, jurisprudência, doutrinas e etc., né, princípios, né, que também são fontes do direito administrativo. E agora a gente vai ver que as fontes, né, elas se dividem em duas, né, fontes formais e fontes materiais. As fontes formais, né, são as de criação do Estado, ou seja, são as leis, né, são aquelas leis que o poder legislativo, né, os deputados, os senadores, os deputados estaduais, os vereadores, eles criam, né? Então eles são as fontes formais ali do Estado. E nós temos as fontes materiais, né? Que são as que advêm de fora do processo de criação das leis, que é a doutrina, a jurisprudência, os costumes e os princípios gerais de direito. E aí você pega a doutrina, né? Os livros que os autores vão criando no decorrer dos anos, né, com seus entendimentos a respeito desses temas de direito administrativo. Jurisprudência são aqueles julgados, né, que a própria justiça é, cria no decorrer dos anos também, julgando cada caso. Os costumes de um lugar, isso é muito importante dizer que quando o juiz não tiver ali para julgar uma lei específica, ele pode julgar com base nos costumes daquele local, daquela cidade ou dos princípios gerais de direito. Então são fontes formais, que são as leis, e as fontes materiais, que é todo o resto, doutrina, jurisprudência, costumes e princípios gerais de direito. A gente viu lá em cima que são fontes, leis, costumes, doutrina, princípios. Então, fontes formais são as leis, materiais são todo o resto que a gente viu lá em cima no começo da nossa aula. Doutrina, jurisprudência, costumes, princípios gerais de direito. Elas vão se dividir só nessas duas formas, fontes formais e fontes materiais. O que você precisa saber sobre fontes, né, é justamente isso. Quais são as fontes? Né, leis, princípios gerais de direito, costumes, jurisprudência, doutrina, que elas se dividem em fontes formais, que são as leis, e em fontes materiais, que são todos os outros elencados, costumes, doutrinas, princípios gerais de direitos e etc. Tudo isso que você precisa saber para a sua prova. Sabendo essa divisão, você vai estar amparado sobre fontes para a sua prova. Não acho que vai cair nada mais do que isso na prova de vocês. Então a gente já pode resolver questão, né? Questão Sebrasco de direito administrativo, né? Que vai falar com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue. No Brasil, assim como no sistema de common law, o costume é uma das fontes principais do direito administrativo. Veja, eu falo que o costume é uma das fontes principais do direito administrativo. Isso na prova de vocês, eu tenho certeza que vocês colocariam que ela está errada, porque a gente viu ali em cima, né, que a fonte principal do direito administrativo é o que? É a lei. O costume é uma fonte secundária e a questão está falando aqui que o costume é uma das fontes principais do direito administrativo. Ele é uma das fontes secundárias, não uma das fontes principais. O direito administrativo ele tem uma fonte principal, que é a lei. Todas as outras são fontes secundárias. Então, se a questão estivesse falando no Brasil, né, os costumes são uma das fontes do direito administrativo, essa questão estaria correta. Mas o costume não é
o principal, né? Não é uma fonte principal aqui do direito administrativo, ela é uma fonte secundária. Beleza? Então essa questão vai estar errada. Questão aqui, pessoal, eu trouxe uma questão de múltipla escolha para que a gente tenha uma ideia também de uma ideia geral da matéria. A prova do INSS vai ser são questões certo ou errado, né? Mas com base nessas questões de múltipla escolha a gente consegue entender e compreender também a matéria. E essa questão número 2 é desse ano agora, de 2022, e ela fala que o direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que rege a atuação da administração pública, né? Faz uma afirmação. E assinale a opção que indica apenas as fontes do direito administrativo. E aí traz letra A, lei, jurisprudência, normas e regras. Letra B, costumes, regras, jurisprudência e normas. Letra C, jurisprudência, costumes, lei e doutrina. Letra D, normas, lei, doutrina e regras. Letra E, lei, normas, jurisprudência e doutrina. A gente viu na introdução dessa aula, pessoal, quais são as fontes do direito. E nessas questões de múltipla escolha, já é até um macete para quem for fazer prova de múltipla escolha também, a gente tem que marcar a que mais se assemelha àquilo que a gente aprendeu. A gente viu lá em cima que as fontes do direito são as leis, né, que são as fontes principais do direito, os costumes, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais de direito. E a letra C é a que mais está completa. Ele traz a jurisprudência, os costumes, a lei e a doutrina. Doutrina, costume, jurisprudência como fontes secundárias e a lei como fonte principal, como fonte primária. A letra A traz aqui normas e regras que não se aplica. A letra B traz regras e normas também que não se aplica. A letra D traz regras que não se aplica, normas que não se aplica. E a letra E também traz normas que também não são fontes do direito administrativo. As fontes do direito administrativo são fonte principal, a lei, fonte secundária, jurisprudência, costumes, doutrinas e princípios, tá bom? Então, a questão que tiver mais completa numa prova de múltipla escolha é o que vai estar correto. E para a prova de vocês que é certo ou errado, vocês têm que gravar exatamente isso. Quais são as fontes do direito administrativo? Fonte principal, lei, fonte secundária, doutrina, jurisprudência, costumes e princípios. Beleza? Gravando isso, vocês vão se dar bem na prova de vocês, vão gabaritar alguma questão que cai. Então, muito boa a nossa aula, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e até a próxima.